Olá amigos do canal AgroRussas, estamos de volta mais uma vez trazendo para vocês mais uma videoaula, né? Bom, recentemente eu tenho sido muito questionado a respeito do uso da ureia na alimentação animal. E muitas são as perguntas que me são feitas, né? Pergunta como é que pode você usar a ureia, um produto de uso vegetal, para alimentar animais. Gente diz que é bom, gente diz que não quer nem saber, porque já usou a ureia em tóxico animais. Eu mesmo conheço gente que já perdeu 4, 6 animais com o uso da ureia. Então, na verdade, existe muita desinformação a respeito do uso da ureia na nutrição de ruminantes, principalmente vaca de leite. E aí, como muitas são as perguntas, como muitas são as dúvidas do produtor, a gente está aproveitando essa oportunidade e vamos fazer uma sequência de videoaulas, talvez umas 3 ou 4, onde a gente vai explorar esse assunto, né? Falar a respeito do uso da ureia na alimentação dos animais. Nessa primeira aula a gente vai se atentar um pouco mais, tentar explicar por que se usar a ureia. Onde é que a ureia entra aí como fator de alimentação de gado de leite e por que ela é usada. Depois a gente vai entrar no outro tópico que vai ser a respeito de, eu vou passar algumas fórmulas de concentrado com ureia. Vamos entender o que é que essas fórmulas representam em termos de custo ao longo do ano e a gente vai caminhando, entendeu? Então, no momento agora, a gente vai dar início à primeira parte, né, dos aspectos gerais do uso da ureia no concentrado de vacas em lactação. Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter algumas definições para a gente entender lá na frente por que o uso da ureia. A primeira delas são proteínas. Proteínas são compostos orgânicos formados pela união de unidades básicas, chamada de aminoácido, entendeu? Vamos entender o que é isso. Então, toda proteína ela é formada por 20 tipos diferentes de aminoácidos. Esses aminoácidos, entendeu? Eles vão se agregando de um em um, como se fosse, digamos, uma construção de um muro, e aí eles vão formando os diversos tipos de proteína que existem na natureza. Então veja que aqui nós temos uma foto de um aminoácido, todos eles têm um radical. Esse radical aqui nós chamamos de radical R, ele é que vai diferenciar o tipo de aminoácido, de forma que essa estrutura SS é praticamente comum a todos os aminoácidos. O que diferencia um do outro é o radical R, que é diferente. E veja o interessante, que todo aminoácido ele tem um grupo aqui, ó, esse elementozinho que nós chamamos de nitrogênio. Então, todo aminoácido, entendeu? Ele contém o nitrogênio, tá bom? Aqui nós dizemos que na estrutura biológica dos animais existe 20 tipos diferentes de aminoácidos e entender que cada proteína existente na natureza, no reino animal, ela é definida pela sequência e quantidade de agregação dos aminoácidos, ou seja, todas elas são formadas por 20 aminoácidos, mas a forma que esses aminoácidos vão se encaixando no que diz respeito à sequência dos aminoácidos e o número de aminoácidos, isso é que define a característica de cada proteína. Então nós temos a proteína do músculo, que tem uma sequência própria de aminoácidos. Temos a proteína do leite, que é uma outra sequência diferente da proteína do músculo. Temos a proteína do ovo, temos a proteína do mel. Então, cada proteína do reino animal ou vegetal, ela é formada por uma associação de 20 aminoácidos, que vão se tornando diferentes uma da outra, pela sequência que esses aminoácidos vão se encaixando na molécula e pelo número de aminoácidos contidos nessa molécula, ok? Então essa digamos, a primeira definição para a gente entender por que se usar ureia na alimentação animal. Entender que proteínas são compostos orgânicos, que proteínas são formadas pelo quê? Pela união dos aminoácidos e que todo aminoácido tem um grupo nitrogênio, ok? Vamos lá. Bom, continuando. Ureia. A ureia
Ela é um composto químico que apresenta na sua composição o elemento nitrogênio. Aqui nós colocamos a foto da ureia, que nós conhecemos comercialmente. Aqui temos a forma química da ureia. Veja que ela tem duas moléculas de 2 átomos de nitrogênio. Tá ok? Degradação da ureia no rumen. Bom, a ureia, né, quando ela chega no rumen, ela é quebrada pela urease bacteriana. A flora ruminal produz essa proteína, né, que nós dizemos que é uma enzima, que quebra essa ureia na molécula do gás carbônico mais 2 moléculas de amônia. Veja que coisa interessante. Onde é que nós queremos chegar? Bom, no rumen, a ureia ela é degradada a CO2 e amônia. Veja que a amônia tem o elemento nitrogênio. Nós falamos que todo aminoácido também ele contém o elemento nitrogênio. Então, qual é a relação que existe entre amônia e aminoácido? Por que isso? E agora vem, gente, uma das coisas mais importantes do entendimento é porque a gente pode usar a ureia na alimentação dos ruminais. Olhe, algumas espécies de bactérias ruminais, ou seja, a flora ruminal, são os micro-organismos que estão no rumen, que degradam os alimentos volumosos, ou seja, as forragens, conseguem sintetizar todos os seus aminoácidos usando como fonte de nitrogênio a amônia proveniente da quebra da ureia e de outros compostos nitrogenados. Ok? Então pronto, vamos tentar entender de novo. Algumas espécies de bactérias ruminais que degradam os alimentos volumosos das forragens conseguem sintetizar todos os seus aminoácidos, caso 20, usando como fonte de nitrogênio a amônia proveniente da quebra da ureia e de outros compostos nitrogenados. Então aqui nós temos um aminoácido. O que é que as bactérias do rumen podem fazer? Elas podem pegar esse nitrogênio aqui, que está contido na amônia, e trazer ele, incorporar ele aqui na estrutura do aminoácido. E aí, a partir do momento que os aminoácidos vão sendo formados, vai se juntando um após o outro e vai se sintetizando as proteínas. Vamos entender agora uma outra etapa importante. Isso é o entendimento, né? A gente está tentando mostrar a relação que existe entre o nitrogênio contido na amônia e o nitrogênio contido no aminoácido. As bactérias ruminais, elas conseguem, entendeu? Através do nitrogênio amoniacal, transformar esse nitrogênio, incorporar esse nitrogênio na molécula dos aminoácidos. Ok? Vamos à terceira parte. Agora, compreendendo por que o uso da ureia. Vamos lá para o entendimento. Bom, proteínas nós falamos que é uma cadeia de aminoácidos, né? A proteína, quando chega no rumen, elas são hidrolizadas aos aminoácidos que nós falamos, né? Olha, os aminoácidos. Esse aminoácido ele sofre um novo processo de degradação. Nesse processo é liberada a cadeia de carbono, e automaticamente também é feito a liberação do grupo amônia. Ok? Então vamos lá. Na degradação dos aminoácidos, outro grupo de bactérias consegue degradar, quebrar os aminoácidos, entendeu? E liberar amônia no líquido ruminal. Tudo bem, né? O que é que acontece? As bactérias celulíticas, né? Aquelas que degradam a fibra, conseguem pegar essa amônia, absorver e produzir as suas proteínas, né? Entendendo que a bactéria não produz proteína para o boi, a bactéria produz proteína para ela. Mas essas bactérias, a partir do momento que vão se multiplicando e vão produzindo essas suas proteínas, lá na frente, quando passa pelo abomaso, essas bactérias morrem e as proteínas presentes nessas bactérias passam a ser uma boa parte das proteínas usadas pelos ruminantes. Ok? Tudo bem. Vamos para o lado de cá agora. A ureia que nós falamos. A ureia chegando no rumen,
ela é hidrolisada também, né, pela urease bacteriana. Nós falamos em gás carbônico e amônia. Ok? Então, o mesmo princípio. As bactérias celulíticas usam a amônia produzindo bacterina. Então, veja que coisa interessante. Bactérias celulíticas que digerem os capins, elas conseguem utilizar a amônia para produzir suas proteínas. Mas essa amônia tanto pode vir de aminoácido pré-formado, como essa amônia também pode vir da ureia. Tá ok? Existem algumas, não são todas, especificamente a celulítica, que tem essa propriedade de usar essa amônia de forma com maior facilidade na incorporação de bactérias. De modo geral, o entendimento que nós temos que ter é que a flora bacteriana que digere os volumosos, boa parte dela consegue usar a amônia para produzir seus aminoácidos e produzir proteína. E essa amônia tanto pode vir de origem proteica, ou seja, pela quebra dos aminoácidos, como essa amônia também pode vir pela ureia. Agora, qual é o grande lance? Qual é a conclusão que a gente chega? Que as bactérias celulíticas podem usar tanto a amônia de origem proteica como de origem da ureia. Como eu falei aqui, ó, amônia tanto de origem proteica como amônia de origem da ureia. Só que a amônia de origem da ureia é bem mais barata que a de origem proteica. É por isso que se usa ureia na nutrição animal. Então, se perguntar por que se usa ureia na nutrição animal, tem duas explicações, né? Primeiro, porque as bactérias conseguem, ou seja, aproveitar o nitrogênio contido na ureia, converter em amônia, e as bactérias pegam essa amônia, converte em aminoácidos e a partir daí sintetiza proteínas. Essa seria, digamos, a resposta, digamos, biológica. Mas a resposta na prática se usa ela porque a amônia proveniente da ureia é muito mais barata do que a amônia proveniente de proteína. Tanto é verdade, se a gente for fazer a conta que a amônia proveniente da ureia fosse o mesmo preço, digamos, da amônia proveniente da quebra do aminoácido da soja, por exemplo, não tinha nenhum sentido se usar ureia na alimentação de animais. Está entendendo aí a diferença? Ou seja, apesar de a amônia ser o fator primordial como síntese de aminoácidos e depois de proteína, mas existe um fator também importante que é o fator preço, porque se a amônia proveniente da proteína fosse igual em termos de custo à amônia proveniente da ureia, não se fazia nenhum sentido se usar ureia na alimentação de animais. Se usa por quê? Primeiro, porque tem um fator biológico, ou seja, as bactérias conseguem utilizar essa amônia proveniente, esse nitrogênio que está na molécula de amônia proveniente da ureia. E segundo, essa fonte de amônia é bem mais barata do que a fonte de amônia proveniente da proteína. Está entendido até aqui porque que a gente fala que esse entendimento é importante para a gente poder entender o raciocínio, por que se usa ureia, compreender o uso da ureia, entendeu? Então é isso que a gente queria apresentar para deixar bem específica, mais de forma mais entendida, por que a razão a gente usa ureia na alimentação de animais, ok? Bom, agora por que a ureia é tóxica, né? Então, como é que um produto que uns dizem que é bom, que usa, outros dizem que não quer nem saber porque é tóxico, porque já matou animal, né? Vamos entender o seguinte. Primeiro, vamos aqui acompanhar o raciocínio para a gente entender duas situações distintas. Ureia, no homem, ó, acompanha aqui, ela é quebrada em amônia, que nós falamos na outra etapa. Essa amônia, no homem, ela sai pela circulação, chega ao fígado. No fígado, essa amônia ela é convertida em ureia. Olha que interessante, né? O fígado converte a amônia em ureia, que é a forma que os organismos conseguem eliminar os catabólicos nitrogenados. O que acontece com essa ureia produzida no fígado?
ela retorna ao sangue, e aí essa ureia, ela tem 3 destinos praticamente. Uma parte dela retorna para o rômio, ó, através da saliva, tá vendo? Uma parte dessa ureia retorna ao rômio através da saliva. A saliva é um produto que tem um nível de ureia muito bom, muito alto, justamente para fazer com que a flora ruminal não tenha déficit de nitrogênio. Então, os ruminantes, ele tem essa propriedade de uma parte dessa ureia no sangue retorna ao rômio pela saliva. Uma parte dessa ureia é excretada no leite, ok? E outra parte dessa ureia é excretada na urina. Então, esse é o princípio normal, né? Ureia é convertida em amônia, a amônia é transportada até o fígado, no fígado a amônia é transformada em ureia, essa ureia parte retorna ao rômio pela saliva, parte é excretada no leite e parte é excretada na urina, ok? Agora, o que acontece quando essa ureia chega no rômio em grande quantidade ou nos animais que não têm adaptação? Vai acontecer isso aqui, ó. A ureia chega no rômio, grande parte dessa ureia é quebrada e transformada em amônia, ó, chega muita quantidade de amônia no fígado. O fígado, gente, ele tem uma capacidade, digamos, já pré-definida de converter amônia em ureia. Então, quando a quantidade de amônia que chega é muito grande e o fígado não consegue transformar essa amônia em ureia, o que acontece? Uma parte dessa amônia retorna para o sangue na forma de amônia. Normalmente, existe amônia circulando no sangue dos homens, dos ruminantes, entendeu? Mas pequena quantidade, porque o fígado está constantemente transformando a amônia e convertindo em ureia. No caso aí, quando a quantidade de amônia que chega é grande, de forma que ultrapassa a capacidade do fígado de transformar amônia em ureia, então parte dessa amônia retorna para o fígado. E não sendo transformada, a amônia retorna para o sangue, aquilo que nós falamos. Com o passar das horas, o nível de amônia começa a subir no sangue, né? Porque está chegando a amônia, o processo de síntese já está saturado e a amônia está retornando para o sangue. O que acontece? O nível de amônia no sangue começa a subir. E dentro de um determinado valor, começa a aparecer os sintomas das intoxicações. Então, na verdade, a intoxicação não é da ureia. O fator intoxicante ou intoxicante que provoca toxidez é a amônia. E dentro de um processo fisiológico, ou seja, transformar amônia, ureia, excretar nessas 3 formas faz parte do ciclo biológico dos animais. Porém, quando a amônia chega no homem em grande quantidade, quando os animais não estão adaptados, entendeu? Ou seja, parte dessa amônia não consegue ser transformada em ureia, retorna para o sangue. Quando um determinado nível no sangue é atingido, os animais começam a desencadear sintomas de intoxicações. É dessa forma que os animais se intoxicam. É por isso, gente, que existe a necessidade do fator adaptação, que nós temos que adaptar, primeiramente, a flora ruminal, entendeu? Ao uso da ureia, ou seja, o metabolismo hepático também tem que ser adaptado, ou seja, há uma atividade de transformar amônia em ureia de forma mais eficiente, e os mecanismos de excreção também devem ser adaptados. Então, quando a gente fala, você tem que adaptar o animal a comer ureia, na verdade, essa adaptação ela é ruminal, ela é, digamos, metabólica pela ação do fígado, e ela também faz parte de uma adaptação dos processos de excreção. Então é assim que ocorre o processo da toxidez, tá ok? Então, de forma que a gente queria apresentar nesse início, essa questão de entender a questão da proteína, do aminoácido. O aminoácido tem o nitrogênio, mas a ureia também tem o nitrogênio. Quando chega no rumen, isso é importante, retornando aqui, ó, o nitrogênio do aminoácido chega na forma de amônia, o nitrogênio da ureia chega na forma de amônia,
E as bactérias celulolíticas usam amônia ou de uma fonte ou de outra, tá ok? Como a amônia vindo da ureia é muito mais barata, por isso é que a gente usa amônia, pela questão, digamos, pelo entendimento econômico, mas também existe um entendimento biológico que nós falamos, tá ok? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, dos cuidados que deve ser observado no uso da ureia. Lembrando que o nosso foco aqui é ureia não concentrado. Essa primeira apresentação eu estou tentando explicar de uma forma mais clara e objetiva como é que a gente usa, por que usar. A gente falou por que os animais se intoxicam e agora nós vamos falar os cuidados que devem ser observados no uso da ureia. Bom, o primeiro cuidado, a primeira regra fundamental, adaptação, né? Toda dieta de bovino que contenha ureia é obrigatório passar por um período de adaptação. E o entendimento da adaptação é essa aqui, ó. Ou seja, você precisa que essas bactérias do rumen, elas vão sendo selecionadas a usar de forma mais eficiente essa amônia contida na ureia, tá ok? Ou seja, à medida que você vai aumentando a quantidade de ureia, essas bactérias vão aumentando. Então, por isso nós falamos, primeiramente, é uma adaptação da flora ruminal. Depois, como está tendo a quantidade de ureia está aumentando, mais amônia está chegando no fígado. Então, o fígado precisa desenvolver, como se diz, estimular o seu processo metabólico mais eficiente de transformar amônia em ureia. E também os mecanismos de excreção também têm que ser ativados para que não ocorra o processo de intoxicação. Então, como nós falamos de adaptação, é isso. É adaptação ruminal, adaptação hepática, metabólica e adaptação também dos processos de excreção, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto fundamental no uso da ureia é a adaptação, tá ok? Ó, adaptação da flora ruminal, adaptação do metabolismo hepático e adaptação aos mecanismos de excreção. E aqui existe uma regra básica fundamentada que todo livro fala isso. É a regra do 33%, ou seja, você dividir a quantidade de ureia que você quer oferecer. Na primeira semana, 33%, na segunda semana, 36%, na terceira semana, 33%. Ou você fazer isso em 4 semanas, com cada semana você fornecendo 25% da quantidade total que você quer dar. Segunda regra fundamental, definir o limite máximo de consumo. Olha, que eu tenho que decidir. Primeiro, eu tenho que adaptar. Mas embora eu adaptando os animais, eu também tenho que se decidir qual é a quantidade máxima que eu vou dar. Lembrando que eu estou falando de uso no concentrado, e eu tenho que saber, por exemplo, quantos quilos de concentrado eu estou dando cada vaca. Entendeu? Estou dando 4 quilos, estou dando 6 quilos. Então, se eu uso 4 quilos de concentrado a 2%, entendeu? Eu estou usando a quantidade. Se eu uso, por exemplo, 6 quilos de concentrado e meu concentrado tem 3% de ureia, eu estou dando uma quantidade bem maior. Já estou dando aí em torno de 120 gramas, né? 4 vezes 3, 12, 120 gramas. Então, definir o processo de adaptação. Segundo, definir o limite máximo de consumo, que os manuais falam em 40 gramas de ureia por cada 100 kg de peso vivo. Seria 40 gramas de ureia para cada 100 kg de peso vivo. Ou o limite máximo de consumo em torno de 150 a 200 gramas dia. Isso é que a maior parte dos manuais, dos livros, textos falam a respeito do consumo de ureia, entendeu? Em termos do limite máximo, entre 150 a 200 gramas dia e 40 gramas por 100 kg de peso vivo. Ou seja, embora, vamos supor, se você pegar uma vaca muito pesada, embora pela regra de 400, ela vai ter que comer 300 gramas, mas não é bom. O ideal é que seja até 200 gramas dia. Terceiro ponto, certificar que o núcleo mineral tenha bons níveis de fósforo no enxofre. O uso da ureia é obrigatório, o enxofre principalmente por causa da síntese dos aminoácidos que contém enxofre, metionina, cistina, e o fósforo porque as bactérias ruminais, para elas estimular o seu crescimento, ela precisa muito do fósforo
em função das replicações da molécula de DNA, RNA, que o fósforo é muito importante nesse processo, tá bom? Importante também, sempre que usar ureia, certificar que o núcleo mineral tem bons níveis de fósforo e enxofre. Quarto ponto, gente, é a questão da cuidado no processo de pesagem da ureia e na hora da mistura no concentrado. Ó, aqui é onde nós temos visto o maior problema de uso de ureia. É pesada errado, entendeu? É mistura errado, é misturando a quantidade de ureia que é para entrar no proteinado, colocando no concentrado, entendeu? Acho interessante, o professor Branco falou isso uma vez a respeito de um aluno, né, que colocou que o rapaz colocou a ureia que é para ser colocado no concentrado, colocou que era no proteinado, que é 10% a 12%, colocou no concentrado e aí houve um processo de intoxicação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Existe uma regra básica para a gente fazer isso. Qual é a regra? A dividir o processo de mistura, sempre fazer isso de 3 etapas. A primeira etapa, pesa-se toda a matéria-prima. Segunda, confere se está tudo certo. E por último, coloca tudo no misturador. Nunca é correto se fazer ração pesando e colocando no misturador. Criar o hábito, pesa a matéria-prima, coloca ali de lado no misturador. Depois, confere, milho é 4 sacos, soja é 2 sacos, farelo é 1 saco, ureia 2 kg, entendeu? Depois de tudo conferido, que se faz a introdução desses produtos no misturador, tá ok? Bom, quinto ponto, percentual do uso da ureia no concentrado. Os manuais técnicos de nutrição recomendam no máximo até 3% do uso da ureia no concentrado. Já tenho visto algumas citações de até 5%, mas a maior parte dos livros textos fala-se em 3% no uso de concentrado. Mas eu tenho encomendado algumas formas de ração com ureia, mas no máximo até 2%, né? Nunca tenho usado 3% não. Outro tópico, né? Distribuir o concentrado de forma igualitária no número de dietas servidas, ou seja, é sempre você tentar dividir, quanto maior o número de rações de fornecimento, melhor. E se dividir em 2 dietas, dividir a quantidade de ureia nas 2 dietas, se for 3 e assim sucessivamente, tá ok? Já com basicamente, quando a gente fala o uso aqui é no concentrado, então automaticamente o concentrado já vai entrar a quantidade de dieta que você já definiu, e aí você vai usar isso de a forma proporcional às rações que você está usando. Sétimo ponto, levar em consideração a forma de fornecimento na hora de decidir o percentual usado. Lembre-se que nós falamos do percentual no máximo até 3, 4, até 5%. Mas vamos falar em 3%. Então, se o fornecimento é em custo individual, naquele sistema onde você bota a vaca amarrada, e você quantifica a quantidade de concentrado que a vaca vai comer, então isso te dá uma maior segurança em termos de consumo. Então você pode pensar até em puxar esse valor um pouquinho para cima, entendeu? Se nós falamos de 2%, 3%, 4%, posso usar? Pode, nesse sistema. Agora, se o sistema for custo coletivo ou mistura total, onde você pega e coloca ração e volumoso concentrado, um grupo de 8, 10 vacas, onde as vacas maiores, mais dominantes, vão comer mais, aí você tem que ter cuidado e baixar esse percentual, porque você pode trazer alguma intoxicação para as vacas que são mais, digamos, aquelas vacas que comem mais, que são aquelas vacas que têm o poder de ser a líder do rebanho, tá ok? Então, muito cuidado com esse sistema. Custo individual, a mais segurança é maior, então você pode usar uma recomendação um pouquinho para cima. Se for custo coletivo, há uma maior probabilidade de toxidez, então é melhor usar uma quantidade de ureia no concentrado menor.
E por último, né, 3 dias na falta do uso da ureia, quando retornar a oferecer o produto, retorne para o processo inicial de adaptação. Então, gente, se o produtor tem conhecimento do que a gente já está explicando aqui, né? Porque se usar ureia, já tem um pouquinho do conhecimento da toxidez, e ele tomar cuidado nesses 8 processos, não tem a possibilidade de intoxicação, é mínima. Ou seja, se ele fez a adaptação correta, se ele define o limite máximo de consumo correto, entendeu? Se ele toma cuidado na hora da pesagem, na hora da mistura, também. Se ele quantifica a quantidade máxima que ele quer, 2%, 3%, entendeu? Se distribui de forma igualitária e toma seu cuidado se é custo individual coletivo, então não tem a probabilidade de haver intoxicação, é muito pequena. Então, de forma que a gente queria aproveitar essa oportunidade, nesse primeiro momento, a gente falar nesse tópico, entendeu? Que eu acho que é fundamental, essas primeiras definições, né? Para a gente entender, e esse quadro é importante, né? Só revisando, entender que se usa amônia, se usa ureia, porque a ureia no homem, ela libera a substância que é amônia, usada pelas bactérias celulíticas, mas também os aminoácidos, as proteínas também liberam essa mesma amônia, que também são usadas pelas bactérias celulíticas. Só que, o que acontece? Que a quantidade de ureia, de amônia presente na ureia, é muito alta em relação às proteínas. Então, dificilmente você consegue intoxicar o animal pela amônia usando proteína. É muito raro isso. Mas a ureia, se você der um pouco, a quantidade maior, animais que não estão adaptados, com certeza você vai provocar intoxicação, que é aquilo que nós falamos. Ocorre por quê? Porque normalmente a amônia no fígado é transformada em ureia e a ureia é excretada, saliva, leite e urina. Porém, quando a quantidade de amônia que chega é muito alta, produzida no homem, e o fígado não consegue transformar essa amônia em ureia, ela retorna para o sangue e vai circulando no sangue. À medida que ela vai subindo, entendeu? Os animais começam a sentir os primeiros sintomas. E dentro de um determinado nível de amônia no sangue, aí começa a aparecer os problemas da desintoxicação, ok? Era isso que a gente queria apresentar nesse momento. E na próxima aula nós vamos fazer umas rações, uma formulação de rações com ureia. Vamos ver como seria uma ração com 1% de ureia, 2%, 3%. Vamos ver o que é que isso vai corresponder em termos de custo. O produtor que usar, por exemplo, 2% de ureia no concentrado, se ele usa 100 kg de ração por mês, ao longo do ano, o que é que isso vai representar de economia para ele? A gente vai fazer esses cálculos